Então, minha gente, nós vamos falar sobre etapas e problemas da pesquisa do Pentateuco a partir da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento. E ele até fala aqui o seguinte, que questionamentos e métodos da exegese bíblica, como a crítica literária, a história das formas e das tradições, em regra foram experimentados primeiro na pesquisa do Pentateuco, antes de serem aplicados aos evangelhos. Assim, a pesquisa do Pentateuco repercutia para além dos seus limites. Com o esboço sucinto que apresentamos a seguir, pretendemos apenas dar um apanhado geral das etapas e questionamentos principais da pesquisa. Uma visão geral atual não só precisa levar em conta os problemas detectados anteriormente, mas considerar também que até as propostas de solução sugeridas mantêm, mesmo que só em forma modificada, em determinado lugar, certo direito de ser. E aí vamos lá. A gente tem alguns pontos de vista relacionado à crítica referente à autoria de Moisés, descobrimento e delimitação das fontes do Pentateuco, datação das fontes escritas e resultados e questões abertas da crítica literária. Não sei se a gente vai conseguir esgotar tudo isso hoje, mas vamos começar pela crítica referente à autoria de Moisés. Ponto de partida de todas as considerações críticas foi a tradição judaico-cristã, que considerava Moisés autor do Pentateuco. O Antigo Testamento mesmo só atribui partes como determinadas leis, Êxodo 24:4, 34, 27, ou Deuteronômio 31, versículo 9 e versículo 22, por exemplo, mas não todo o Pentateuco. Repetindo, o Antigo Testamento mesmo só atribui partes como determinadas leis ou o Deuteronômio, mas não todo o Pentateuco a Moisés. Isso é o que os pesquisadores perceberam. Outra percepção, partindo daí, essa concepção pode ser encontrada explicitamente apenas no século I depois de Cristo, com Filo ou com Flávio Joséfo. Mais tarde ela foi adotada pela Igreja Cristã. Já o Novo Testamento, porém, usa o nome de Moisés para designar o Pentateuco. Cita dele como livro de Moisés. Vide Marcos, capítulo 12, versículo 26. Ou constata expressamente, a lei foi dada por intermédio de Moisés, como está em João, capítulo 1, 17, ou Atos, capítulo 13, versículo 38. Dúvidas sobre a concepção tradicional quanto à origem do Pentateuco foram manifestadas já no século XII pelo estudioso judeu Ibn Ezra, no tempo da reforma por Karlstadt. Mais tarde, no século XVII, por Thomas Hobbes, e também por Baruch Spinoza, por Simon e outros. Um argumento importante, ao lado de outras informações variadas, que só se tornam compreensíveis na retrospectiva, ou seja, a partir da estada de Israel na Palestina, consistia na referência à morte de Moisés, capítulo 34, versículo 5 e diante. Moisés profetizou as circunstâncias de sua morte, ou alguém mais tarde as transmitiu. Até que ponto, porém, tal ceticismo histórico não atingia simultaneamente a doutrina da inspiração? Lembra que essa foi a preocupação do Clyde na semana passada? Que, ou seja, se a gente considerar que não foi Moisés que escreveu a própria morte, a gente pode pegar o caminho de não acreditar na inspiração divina. E aí, desta maneira, os debates sobre Moisés de Moisés poder ser considerado autor do Pentateuco se estenderam até o século XVIII
isoladamente até por mais tempo ainda, e coincidiram assim com o descobrimento das fontes do Pentateuco. Depois que Moisés não podia mais ser considerado autor dos livros de Moisés, procurou-se mantê-lo ao menos como legislador, especialmente como autor do Decálogo. Então a gente observa que houve na pesquisa bíblica um período em que teve gente que se atreveu a questionar uma situação como essa. Como, por exemplo, sim, Moisés escreveu, só que o Antigo Testamento não diz que Moisés escreveu todos os livros. O Novo Testamento diz, mas o Antigo não. O Antigo diz que Moisés escreveu algumas coisas. E aí, em relação a isso, qual é a preocupação de quem questiona se Moisés escreveu tudo ou escreveu parte? Quem questiona essa possibilidade de raciocínio tem a preocupação de que, se não foi Moisés que escreveu tudo, a gente pode acabar não acreditando, né, que foi Deus quem inspirou os autores a escreverem os textos sagrados. Então é um problema que existe. Eu não entendo que eu vou resolver esse problema, mas vocês, quem sabe, podem se debruçar durante 10, 15, 20, 30 anos de pesquisa para escrever sobre esse assunto. Aí ficaria a critério de vocês. Janildo não, porque Janildo vai ser bispo e na correria administrativa ele não vai ter tempo para pesquisar esse negócio não. Então a gente agora, né, vai para... pastor já é complicado, bispo então. Aí nesse caso a gente vai para o próximo vídeo falar sobre o descobrimento e a delimitação das fontes do Pentateuco.